Vou começar essa análise aqui falando uma frasezinha de um ouvinte assíduo do Insta Rubro Verde. Ele vai saber que eu tô falando dele e que essa frase é dele também. Vou falar aqui, abre aspas, existe o céu, o purgatório, o inferno e a série D, fecha aspas. Bom, esse ouvinte sabe muito bem que foi ele que escreveu essa frase. Eu sei que ele acompanha por aqui, vai saber que eu tô falando dele, não vou falar o nome, mas resume muito bem o que o torcedor da Portuguesa tá sentindo ao ver o jogo contra o Rio Branco. Um jogo sonolento, chato, ruim para assistir. Mas que a gente chega numa conclusão, o time da Portuguesa precisa produzir mais. Então vamos falar bastante disso nessa análise. A Portuguesa entrou em campo com Bruno Bertinato, na linha defensiva, Carlos Eduardo, Cadu para os mais íntimos, Gustavo Henrique, Eduardo Biazus e Matheus Leal. No meio, Tauan, Marcelo Freitas e Guilherme Portuga. Na linha ofensiva, Cristiano, Lohan e Kawhi. A única troca, pensando no jogo contra o Porto Vitória, né, a partida mais recente da Portuguesa, foi a saída do Igor Torres e a entrada do Lohan. Vou falar aqui também as substituições, que você sabe, que se eu não falo agora, eu esqueço. Aos 25 minutos, sai Marcelo Freitas e entra Igor Torres. Aos 40, saem Lohan e Kawari, entra De Paula e Barba. 47, saem Portuga e Cristiano, entra Matheus Nunes e Everton Messias. Todas essas trocas no segundo tempo, tá bom? Portuguesa começa o jogo sendo muito pressionada pelo Rio Branco, muito mesmo. Tanto que um exemplo claro disso é que o Rio Branco consegue a sua primeira chance, e uma chance muito boa, aos 2 minutos do primeiro tempo. 2 minutos. Que assim, quando teve aquela bola, eu falei, meu, o Português levou. Por um milagre, o Português não leva aquele gol. O jogador tava mais próximo que um pênalti. Tava muito próximo. Ficou muito perto de marcar e estrear, de abrir o placar pro Rio Branco. A Portuguesa tinha que olhar pro céu aquela hora e agradecer pelo Rio Branco não ter aberto o placar. Essa é a real. E assim foi no primeiro tempo inteiro. Basicamente. Rio Branco apertando a Portuguesa sofrendo. Vou destacar aqui o Eduardo Biazus e o Gustavo Henrique pela ótima atuação. Pela ótima atuação. Foram muito bem no time. Foram os que mais se destacaram no time da Portuguesa. Pela pressão do Rio Branco. Essa é a real. Se não fosse o Gustavo, se não fosse o Eduardo, a Portuguesa tinha levado aqueles gols. Porque o Rio Branco ia muito na lateral direita da Portuguesa, em cima do Carlos Eduardo. Não acho que o Carlos Eduardo tá indo muito bem. É a segunda partida dele, é verdade. Mas, na minha opinião, acho que o Ciência estava um pouco melhor que o Cadu. Eu testaria deixar o Ciência no lugar do Carlos Eduardo, que na minha visão não tá indo muito bem. Quero a sua opinião, deixa aqui embaixo sua opinião também. E assim, se no primeiro tempo da Lusa foram apenas duas chances claras, foi muito mesmo. As duas chances vieram tanto do Guilherme Portuga, tanto do Kawari. E elas vieram de chutes de longa distância. Mas por que as duas únicas chances foram de chutes de longa distância? Porque o meio não produzia, essa é real, o meio não produzia, o ataque não produzia. A Portuguesa parecia perdida, a Portuguesa não sabia o que fazer quando a bola chegava no pé dela. Então, eu acho certíssimo que o Portuga e o Kawari fizeram de chutar de longa distância. Se a gente pensar não muito longe, mas uma semana atrás, contra o Porto Vitória, a vitória da Lusa saiu do pé do Tauan, naquele foguete dele de longa distância. Um golaço do Tauan e foi de longa, de um chutaço. Então, ponto positivo para o Guilherme, tanto para o Kawhi, por terem testado, por terem arriscado. A Portuguesa só não abriu o placar com o Portuga e com o Kawhi, claro, por mérito do Fernando Henrique, o goleiro do Rio Branco, que assim teve uma noite fantástica, essa é real. O Fernando Henrique foi o homem do jogo, o Fernando Henrique até passou na Portuguesa não muito tempo atrás. Se não fosse o Fernando ali, cara, o Rio Branco ia levar gol. Então, claro, a Portuguesa conseguiu controlar o Rio Branco no primeiro tempo, mas que não produziu nada. A gente tem que falar isso. A Portuguesa não produziu nada.
Isso é muito preocupante, porque se no começo do ano, no Paulistão, no começo dessa Série D, a gente falava a Portuguesa só joga no primeiro tempo, agora a Portuguesa não tá jogando nem no primeiro tempo. Se no segundo tempo caía, agora no segundo tempo também continua a mesma coisa do primeiro. Então isso é preocupante se a gente já pensar daqui 4 semanas. Mata-mata. Eu vou já pular pro segundo tempo, porque realmente, assim, quem assistiu o jogo sabe que não vai ter muito o que falar desse primeiro tempo. Segundo tempo, Portuguesa volta sem alterações, volta com a luz igual da etapa inicial. Até volta um pouquinho melhor, é verdade, mas que não dura muito tempo. Portuguesa começa melhor, começa com mais volume de jogo, principalmente no meio e no ataque, povoando mais o meio campo, controlando o Rio Branco. Rio Branco volta, não produzindo nada, também parece que o Rio Branco desanimou, que assim atacou no primeiro tempo e não produziu nada. Desculpa, não converteu nada. Parece que desanimou, parece que colocou um pouquinho o pé no freio. Então, essa segunda etapa da Lusa, eu acho que já tinha que ter voltado com alguém que corria mais. Eu teria colocado no lugar do Lohan, que assim, já falei aqui, nesse time titular não é o Lohan. Claro que o Eric está machucado, que precisava de um centroavante, mas cara, coloca o De Paula, ganha uma minutagem com o De Paula. O De Paula na única partida que tinha entrado, né, claro, antes de toda essa suspensão, tudo de lesão do De Paula, foi no jogo contra o Boa Vista, lá em Saquarema. Cara, o De Paula correu, tentou marcar gol, não marcou, é verdade, perdeu chance clara. Não vamos falar que não, mas perdeu chance clara. Mas pelo menos tentou. Pelo menos tentou. E tentou mais que a Portuguesa inteira no jogo de ontem. Essa é real. Então eu teria dado mais minutagem pro De Paula no lugar do Lohan. O Kawari até que estava arriscando também, não tiraria o Kawari, mas precisava ter um gás novo no time, precisava ter alguém para correr, tanto para ajudar um pouco mais no meio, mas também ser o cara matador. Aí que eu vou entrar numa discussão por aqui, que eu acho que talvez um atacante bom para isso teria sido o David. Portuguesa negociou o David, né, nessa última semana com o Grêmio Prudente. Portuguesa ficou, claro, com 30% ainda dos direitos econômicos do atleta. Mas que assim, cara, nas 2 vezes que o David entrou em campo no profissional com a Lusa, foi muito bem. Foi ousado, correu, foi pra cima dos caras. Então assim, eu até falei nas análises passadas, eu acho que o David merecia mais chances na Portuguesa. Talvez o jogo de ontem poderia ter sido um jogo para ele. Por que a Portuguesa não insistiu mais nele? Acho que o David aqui, na Lusa, poderia ter sido muito mais bem aproveitado. Faltava alguém ser ousado no jogo de ontem. Ajudar no meio, ir pro ataque, correr, que é o que muito ele fez aqui na Portuguesa. É claro que, assim, já passou, ele foi pro Grêmio Prudente. Aliás, sucesso pro David na sua nova etapa da carreira, né? Mas que, assim, não acho certo o que a Portuguesa fez. Claro que ele precisava de mais minutagem para a carreira dele, mas por que não essa minutagem aqui na Lusa? Acho que foi uma decisão errada talvez do Cauã de não ter colocado mais ele em campo, porque nas vezes que ele entrou ele foi bem, ele merecia. Essa é real. O segundo tempo da Lusa foi assim, muito travado depois que ela parou de produzir. Ela produziu ali entre o inicial, do tempo inicial, até uns 20, por aí. Mas depois caiu de novo. Caiu. A primeira substituição do Cauã foi aos 25, como eu falei aqui, sai o Marcelo entre o Igor Torres. Cara, você coloca o Igor, pra quê? É um cara mais que fica mais na frente, que é o que a Portuguesa também estava na ausência, é claro, mas eu acho que o meio era a principal causa. Era a principal causa. Por que não colocou alguém ali no meio para criar mais jogo? E assim, o Marcelo não teve uma baita partida, igual foi na partida dele de estreia contra o Porto Vitória, que foi assim, fantástica, tanto que marcou gol. Mas a troca também não surge um pouco de efeito. E o Cauã demora para substituir mais. Por que já não troca mais um?
Não era o Igor Torres que ia mudar o jogo, com todo respeito ao Igor. Mas não era só um que ia mudar o jogo ali. Será que o Cauã tava gostando do que ele tava vendo? E assim, nada de produção. O que eu anotei mais na minha colinha aqui é que assim, a Portuguesa não produzia nada. Não tem muito o que falar desse jogo. Pra quem assistiu, vai saber, não tem muito o que falar desse jogo, essa é real. Então, pensando já, claro, nesse finalzinho de jogo, porque foi um jogo chato de assistir, foi um jogo sonolento. Eu conheço gente que, assim, desligou mesmo o computador, desligou o celular e foi dormir. Acabou o jogo, eu gravo essa análise aqui, acabou o jogo, eu já ligo aqui pra gravar. Mas me deu tanto sono que eu deitei ali, ó, fui dormir. Tô gravando hoje no domingo, tem que ser sincero. Me deu tanto sono que eu não consegui. Eu prefiro fazer no dia seguinte, que já tá mais recuperado, do que gravar com sono, esquecer de alguma coisa. Mas foi isso que a partida proporcionou. Uma partida chata, sonolenta. Se a gente fala aqui recorrentemente se foi a pior partida da Portuguesa, seja ela contra o Pouso Alegre, contra o Porto Vitória, contra o Nova Iguaçu, cara, essa daí concorre contra o Rio Branco. Concorre assim fortíssimo. Foi muito chato de assistir, muito. A Portuguesa controlou no segundo tempo o Rio Branco, não deixou. Como eu falei, o Rio Branco tirou o pé um pouquinho, mas não teve nada para destacar. Então, da partida em si, é isso. Mas eu vou chamar a atenção aqui, já pensando daqui 4 semanas. Como é que a gente pode se contentar com um empate assim? Claro, a Portuguesa mereceu o empate, porque assim, Rio Branco parou de produzir, a Portuguesa não produzia. Um empate, pensando na tabela, como eu falei no começo, tá ótimo. Pensando na tabela em si, tá ótimo não ter perdido. É mais um pontinho. A Portuguesa praticamente sela a sua classificação para a próxima fase. Essa é real. A Portuguesa praticamente já tá na próxima fase. Só por um milagre que ela não passa. Mas pensando no jogo, se eu falei na partida passada a Portuguesa não produziu nada, foram 4 jogos, agora são 5. São 5 jogos que a Lusa não faz nada. 5 jogos são 6 semanas. Se a gente pensar ali que tem aquela pausa para Corpus Christi e tudo, 6 semanas, quase 2 meses que a Lusa não produz muito em campo. Isso é muito preocupante se a gente pensar no mata-mata. A gente sabe que no mata-mata, claro, é um outro campeonato. A gente sabe que o jogo feio faz parte da Série D. Mas 6 semanas sem jogar um futebol assim decente, com todo respeito à diretoria, à comissão, aos jogadores, mas não tá rendendo. A gente sabe disso. Tá parando de render, não tá produzindo, não tá convertendo em gol. Ah, mas nos últimos jogos fez gol demais, venceu as partidas. Nova Iguaçu marcou um gol contra, por isso que saiu com a vitória, lá no Canindé. Porto Vitória, Tauan, que fez aquele golaço da vitória, de longe, como eu falei aqui. Então assim, cara, é urgente que a Portuguesa precisa virar a chavinha e começar a jogar de novo. Eu vou falar aqui, pensando já no próximo jogo, aliás, até convocar você. Eu sei que depois desse jogo contra o Rio Branco fica difícil ter incentivo, ter motivação para ir pro Canindé, de tão ruim que foi assistir, mas não posso deixar de fazer minha parte. Portuguesa contra a Água Santa no próximo sábado, dia 12, às 5 horas da tarde, no estádio do Canindé. Portuguesa vai enfrentar o Água Santa, comandada pelo Alan Dotti, ex-técnico da Portuguesa. Então, um jogo perigoso, porque o Alan conhece muito essa equipe da Portuguesa. Acho que vai ser um baita jogo, e jogar contra o Água Santa, assim, nunca é fácil. Nunca. Os exemplos mais recentes, é claro, contra o Água Santa no Paulistão, um 0-0 no Inamar, a derrota contra o Água Santa no turno, né, da Série D, que a gente perdeu para o Água Santa. Então, assim, pensando nesse próximo jogo, eu sei que a diretoria tá brava, que a torcida da Portuguesa não tá indo pro estádio como ela queria. A diretoria, com todo respeito, como é que o torcedor da Portuguesa vai sair do seu conforto, da sua casa, para assistir um jogo como ontem? Não dá para falar, não dá para admitir
que ontem foi um jogo belo, que ontem foi um jogo lindo, lindo, lindo de assistir, que deu vontade de pagar o ingresso e ir pro estádio. Então eu acho que a diretoria precisa entender isso também, que se o time não produz, produz futebol, o resultado, vai falar, mas a gente tá na ponta da tabela, como é que o torcedor não tá indo? Mas como é que ele vai sair do conforto da sua casa para assistir um jogo igual ontem? Outra reclamação, são dicas aqui do que pode acontecer para o torcedor sair da sua casa e ir para o estádio. A nossa convocação como imprensa a gente está fazendo, acabei de convocar. Mas assim, o que eu sempre vejo o pessoal falando, horário tarde, né, como eu falei aqui, próximo jogo contra o Água Santa vai ser às 5 horas. Por que não move às 3 horas da tarde esse jogo? Talvez o torcedor, não estou falando que vai duplicar, triplicar o número de espectadores no Canindé, mas assim, se aumentar 200, 300, 400, já tá ótimo. Já tá ótimo. Muda esse horário de jogo para as 3 horas. Faz um teste. Às 5 horas, complica muito. E aí você tem que chegar às 4 no Canindé. Às vezes antes. Você sai às 7. Às vezes um pouquinho depois também ali, porque você fica na resenha com seus amigos. Mas já complicou aí. Pensando bem rápido. Já complicou o almoço da sua família. Já complicou um jantar com um amigo. Jantar com a esposa, com o filho. Você pega o dia inteiro para ir no jogo, se você parar pra pensar. Às 3, se o jogo for às 3, você tem ainda noite, um pouquinho da tarde livre ainda. Faz esse teste, abaixa o preço do ingresso. Também é outra questão. Mas R$60 é barato. Não, não é barato. A gente está assistindo uma série D. Tirou ainda a promoção dos ingressos, o 2 por 1, né? Paga R$60, mas você pode entrar 2 pessoas. Por que não volta? Se você está precisando de público, continua com a promoção, gente. Ah, mas o sócio torcedor compensa mais. Concordo, mas no momento que a Portuguesa tá, que precisa de público, não me tira essa promoção. Então, são dicas para a diretoria que se esse vídeo chegar neles, façam isso. Muda esse horário de jogo. Claro que agora já é tarde, não dá para mudar esse jogo contra o Água Santa de horário. Mas continua a promoção de ingresso, tenta baixar o preço. E outra coisa, alterando o horário de jogo, você nem usa a iluminação. A gente sabe que a iluminação no Canindé não tá, né, essas barbaridades aí. Então assim, cara, o time precisa produzir, é verdade, mas o torcedor também precisa se sentir confortável para ir no estádio e ver um time que produz. Você vai assistir um entretenimento que seja bom, não seja sonolento. É isso, no jogo em si é isso. Acho que foi a análise mais curta que eu já fiz aqui na página, porque realmente peço desculpas, mas não tenho o que falar de melhores momentos. Acho que quem selecionou os melhores momentos da Lusa TV, sinto até dó. Um abraço pro Marcão da Lusa TV, mas é real, porque foi um jogo muito duro de assistir. Espero que no próximo jogo contra o Água Santa seja um time melhor, que seja um time que produza mais, cele essa classificação e pensa no mata-mata, pelo amor de Deus. Ah, um fato que eu esqueci de comentar, os amarelos da partida. Primeiro minuto do segundo tempo, Marcelo Freitas levou um cartãozinho, e também aos 42 do segundo tempo também, Matheus Leal levou um. Ou seja, os dois atletas, tanto Marcelo quanto Matheus, estão pendurados, estão com 2 amarelos já para conta, fechou? Então é isso. Minha parte, faça sua presença no Canindé no próximo sábado, dia 12, às 5 horas, contra o Água Santa. É importante que a Portuguesa tenha mais público no estádio, óbvio que tem essas complicações que eu citei aqui, mas vamos fazer nossa parte. Essa é real, vamos fazer nossa parte. Se o time não tá rendendo, pelo menos a gente tá ali em campo, vamos apoiar, e isso é importantíssimo, tá bom? Vamos trazer essa casca já pro mata-mata, porque o mata-mata tá chegando, não tá muito longe, faltam 3 jogos só, Água Santa, Maricá e Boa Vista, então tá chegando, tá se aproximando. O elenco vai fazer a parte dele, eu espero, mas a gente precisa fazer a nossa, como torcida, a gente precisa fazer a nossa parte, fechou? Bom, pessoal, siga o Insta Rubro Verde em todas as redes sociais, seja no YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, ou no nosso site, instarubroverde.wordpress.com. Agradecer demais a audiência que o pessoal, que você está dando aqui nas nossas análises, no nosso canal do YouTube, porque tá fantástico, fantástico mesmo os números.
e convidar você a se inscrever aqui no YouTube. A gente passou a marca de 500 inscritos, mas vamos atingir, claro, a meta para o canal. Fica nos primeiros 1000 inscritos do Insta Rubro Verde aqui no YouTube, fechou? Então é isso, pessoal. Espero você no Canindé. Espero você no próximo conteúdo aqui do Insta Rubro Verde no YouTube, no Instagram, enfim, já falei por aqui. É isso. Valeu, pessoal. Um abração e até a próxima.